Convidamos o ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Augusto Scherman. Estamos aqui no Se Vira nos 5. Queria cumprimentar a todos, o professor Marçal Justin Filho, o professor Jacobi, todos que aqui participaram. Não vou repetir nada do que já foi dito aqui, mas eu quero tentar trazer à reflexão dos senhores alguns pontos que eu acho que são muito importantes. Primeiro, de todo esse debate, de toda essa análise, eu entendi que a legitimidade dos objetivos desse projeto de lei, ela existe. É legítimo, assim, buscar a segurança jurídica para os administradores públicos é legítimo. E nós precisamos resolver, sim, esse problema. Eles estão imersos num emaranhado de normas interpretado por muitos atores diferentes e, em muitas circunstâncias, têm muitas dúvidas para agir. Isso paralisa. Então, de fato, precisa haver alguma ação, não sei se legislativa ou só legislativa, para tirar os administradores dessa paralisia. Isso existe, é real. Agora, eu discordo completamente da premissa que foi adotada para esse projeto de lei e, consequentemente, da solução que foi proposta. Vejam, senhores, por tudo que foi dito aqui, a premissa que foi adotada é de que a Justiça, o Ministério Público, o TCU e os demais órgãos de controle, as corregedorias dos órgãos administrativos, são eles que causam a insegurança jurídica dos administradores públicos. Na minha visão, isso é uma premissa falsa. Primeiro, que ela não está baseada em estudos, em fatos. Cadê os estudos? Então, a premissa, ela não tem fundamento. E, na minha opinião, ela é falsa. Se forem fazer os estudos, né, vão verificar que não é a Justiça, não é o Ministério Público, não são os órgãos de controle, não são as corregedorias que causam insegurança ao administrador público. Veja, a solução, então, que esse projeto de lei contempla, que é de afastar, né, a atuação da Justiça, do Ministério Público, dos órgãos de controle, né, sobre os atos e contratos praticados pelos administradores públicos, ela é a pior possível. Veja, a Lava Jato, ela teve aí uma das funções foi de dar transparência ao que vinha acontecendo no Brasil e continua acontecendo. Os gestores públicos hoje, eles têm um grande receio de atuar na área de contratação pública. Mas será por quê? Será que o receio é da ação dos órgãos de controle? Será que a lealdade nesse mercado que atua nas contratações públicas? Nós estamos vendo aí cartéis que se uniam para fraudar licitações, obter contratos superfaturados, para disponibilizar recursos para o patrimônio pessoal de pessoas, para campanhas eleitorais. É isso que a Lava Jato desnudou. A gente vê isso ocorrendo em vários processos do tribunal, em outros órgãos da administração pública. Atuar como um agente nessa área de aquisição pública é extremamente perigoso. Extremamente.
Isso foi avaliado pelas pessoas que elaboraram esse projeto? Uma forma de atenuar essa situação, de controlar essa situação? Eu acho que não. Veja, outra coisa também que eu queria dizer é que esse diálogo público e o tribunal, quando ele vem fazer um evento desse, ele é muito mais do que defender os órgãos de controle. Sabe, a honestidade, a correção, apesar de eu reconhecer que Curitiba hoje tem dado um exemplo para o país, mas a honestidade e correção não é privativo de Curitiba. Em todos os recantos desse país, em qualquer lugar, há correção e honestidade na maioria das pessoas. A desonestidade é minoria. Então, é em nome dessas pessoas que nós estamos fazendo isso, que nós somos contra esse projeto. Vejam, essa solução de afastar a responsabilidade dos gestores não lhes dá nenhuma segurança jurídica, apenas lhes retira o medo de serem punidos pelos órgãos de controle. Aqueles que são maus gestores vão ter a liberdade de praticar os atos e verem os próprios atos protegidos e a sua própria responsabilidade sem poder acionada nem mesmo pela justiça, muitas vezes, já que o dolo, o erro grosseiro, é muito difícil de ser provado. Vai sim afastar o medo deles, vão perder total medo da justiça, do Ministério Público, do TCU, dos TCEs, não tem mais medo nenhum. Agora, segurança jurídica, ou seja, ele saber o que ele está fazendo, que o ato que ele vai praticar está correto, está de acordo com as normas, está de acordo com os princípios. Isso esse projeto não vai fazer. Vai apenas só tirar o medo. Segurança de fazer o certo, de fazer o correto, do ponto de vista administrativo, não vai ter nenhuma consequência, ao meu ver. Esse projeto, na minha visão, ele apenas dá uma espécie de segurança jurídica ao mau gestor. Se pode falar em segurança jurídica nesse projeto de lei, é para o mau gestor. Esse projeto, ele tende a aumentar a impunidade do país e tende a aumentar a corrupção no país. Então, se pretende corrigir isso, se o país hoje passa por um processo de correção da impunidade e da corrupção, esse projeto vai na contramão dessas intenções. Total, plena. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Eu respeito os argumentos contrários. Respeito, eu falo com convicção, mas eu respeito. Né? Mas eu tenho as minhas convicções. E estou expressando aqui a minha opinião. Eu digo mais, essa premissa de que a Justiça, o Ministério Público, os órgãos de controle são a causa de insegurança jurídica nos gestores públicos, ela ofende essas pessoas honestas e corretas que nós falamos aqui. Ofende a esses órgãos institucionais e ofende a República, porque não existe república sem o controle adequado dos gastos públicos. E digo mais, ofende a República em valor e em concreto. Ofende nos dois casos, é a minha opinião. Então, é claro que eu defendo que esse projeto precisa ser vetado na sua integralidade. Vetar parcialmente vai deixar brechas aí em vários dispositivos.
O trabalho do doutor Odilon é precioso. Ele precisa ser vetado na integralidade. E aí, sim, podemos começar uma discussão, e aí o tribunal pode ajudar. Não tem estudos para identificar qual é a causa real, porque não adianta a gente ficar inventando a realidade, falsear a realidade. Nós falseamos a realidade e nós não conseguimos resolver problema nenhum. Se eu não faço um bom diagnóstico, não adianta, o prognóstico vai ser errado. Então, veta. E vamos sim, vamos nos unir. O tribunal, com certeza, entraria nesse processo. Vamos fazer os estudos. O que é que causa insegurança dos gestores? Vamos identificar as causas e vamos atacar as causas, seja com processos legislativos ou não. É isso que precisa ser feito. Ou então vamos ficar discutindo aí, debate, eu estou certo, eu estou errado, eu estou certo, eu estou errado, e ninguém dá o braço a torcer. Bem, esse é o meu pensamento, precisa ser vetado. Agora, eu vou levar para casa um trabalho, vou pensar sobre 4 situações para ver se eu encontro solução para elas, em face do debate que eu ouvi aqui hoje. Eu vou pensar primeiro como é que se pode realizar boas aquisições públicas sem planejamento. Eu vou pensar também como é que se pode exercer a competência do TCU sobre um ato ou contrato declarado válido por uma sentença judicial transitada em julgado com eficácia erga omnes. Como é que o TCU pode agir sobre esse contrato, sobre esse ato? Como é que a justiça pode agir sobre esse ato, sobre esse contrato? Eu vou pensar sobre isso. E vou pensar também, já que falamos da Lava Jato, nesses gestores públicos que praticaram esses ilícitos que foram aí desnudados, de receber propina em contas no exterior para ajudar a fraudar e superfaturar contratos, grandes contratos, né? Eu vou pensar em qual aspecto do princípio da moralidade não foi violado aí, para que eu possa dizer que o princípio não fosse violado. Eu quero identificar. Precisa haver um aspecto do princípio da moralidade que não foi violado aí. Então, eu pretendo levar esses 4 trabalhos. Muito obrigado. Desculpe a sinceridade.